Olá, amigos. Segundo a Agrifato, o preço do bezerro no Mato Grosso do Sul bateu recorde, alcançando R$ 500 por arroba. A tendência é acompanhada por várias praças, ignorando até a pequena queda no valor da arroba do boi gordo observada neste final de abril. Então, se o bezerro no IMS saiu pela média de 3.250, quanto será que ele está saindo no Paraná, estado com pecuária bastante verticalizada e produtor até de carne premium? Para nos falar sobre reposição no Paraná, nosso convidado é Cândido Scholl, leiloeiro rural e sócio-diretor da Pampa Remates, empresa bastante atuante no estado. Seja bem-vindo, Cândido. É um prazer recebê-lo. Para nós é uma alegria participar, e poder contribuir aí, para esse cenário e para aquele teu público que sempre te acompanha. Então vamos direto no coração da coisa. Como é que está o mercado paranaense em termos de oferta aí dos animais? Tem de tudo? Tem o quê? Não tem nada? Na verdade a oferta está reduzida, mas ela tem de tudo. Eh, Acho que nesse momento, mês de final de abril e maio, sai a desmama nossa aqui. Ela é menor do que anos anteriores, mas nós estamos tendo uma oferta. Sentimos aí na metade do mês de abril, logo após a Páscoa, uma leve queda, assim, como é que eu diria para você? Uma falta de presença de alguns tradicionais compradores no mercado e retomado agora nesse início aí, nesse primeiro final de semana do mês de maio. E a gente sente também uma recuperação, pode ser um efeito Dia das Mães, no preço, do gordo em relação ao que estava acontecendo há 15 dias atrás. Mas teve essa oscilação. Eh, Um pouco o pessoal sabe que mês de maio é o mês de comprar, é o mês da sua reposição, porque quem deixar para comprar em junho vai ter uma oferta muito menor e uma qualidade menor, porque normalmente nós temos essa oferta que ela é concentrada em função da desmama dos animais, né. E os preços têm oscilado, assim, na faixa machos, por exemplo, que já teve melhor no mês de fevereiro e março, em torno de 15,50 e 16,50 como média. Claro que você tem expoentes, tem animais que são vendidos, pela qualidade, pela oferta, às vezes até R$ 18 o quilo, 18,50. Mas a média dos leilões que nós realizamos é em torno de 15,50 e 16,50. A fêmea, ela começou uma pequena valorização da fêmea branca nesses últimos 25, 30 dias, que nós não estamos ocorrendo no início do ano, primeiro trimestre. Começou a acontecer de forma tímida, mas ela está acontecendo, né. Então a fêmea, assim, que nós vendíamos na faixa de 11,80 a 14, hoje estamos vendendo a 12,50 a 14,50, os expoentes a 15,50, 16. Mas a média ficando entre 12,50 e 14, dependendo da qualidade, o volume de animais, questão de logística, etc. Tem oferta de vaca parida? Tem oferta de vaca parida muito valorizada, mais valorizada que na prenha. Essa é uma categoria que, em relação aos anos anteriores, tem uma valorização muito boa. Entendeu? Hoje uma vaca parida com bezerro ao pé, na faixa aí dos 400 quilos, né, de 13 a 14 arroba, ela está saindo na faixa de R$ 6.500. Isso tem uma valorização em relação aos anos anteriores. Terneiros mais pesados aí, na faixa de 100 quilos,
até um pouco mais, até R$ 7.000, né? A fêmea prenha, que nós tínhamos sempre foi uma mercadoria interessante, ela não tem a devida valorização que deveria ter nesse momento, na minha opinião. Ela deveria estar valendo mais do que nós estamos trabalhando, mas ela também existe um rebuliço, como é que diz? Existe um interesse maior, existe uma vontade, pelo menos. Eu acho que está faltando um pouco de dinheiro circulante no mercado, financiamentos. A safra, elas não foram ruins, mas com preço muito baixo, e vem um ciclo aí de 3, 4 anos com preço muito aquém do que o produtor merece e precisa, e isso está causando um fluxo de caixa dele nesse momento para fazer uma reposição com mais força. E tem garrote, o famoso boi magro? Tem garrote, é uma categoria muito pequena de animais, valorizadas também, quase acompanhando o mercado do preço do boi gordo, do preço do bezerro. Muito próximo, garrote na faixa de 280, 300 quilos, 320, sai praticamente do preço de um bezerro de 7, 8 arrobas. Como você percebe aí o ânimo de recriadores e terminadores aí, considerando que a reposição tá cara? O pessoal eu tenho conversado muito com os confinadores. Muitos conservadores, no sentido de ter uma preocupação no segundo semestre com essa salvaguarda chinesa, outros mais otimistas, mas a grande maioria bem pé no chão, conservadoras. Muitos me falam que estão ampliando o peso de abate por, pela valor caro da reposição, então eles estão procurando colocar uma arroba e meia a mais no preço, no boi gordo, para eles terem fôlego para poder fazer uma reposição dentro de uma relação de troca mais ajustada para ele. Então, isso são coisas que o mercado, quando está nessa situação, ele busca ajustar. A partir do momento que você vender o boi com uma arroba a mais, você fica mais competitivo na relação de troca na hora de fazer a reposição. E tem menos, você vai produzir mais carne com o mesmo animal do que fazer uma reposição mais rápida. Fica mais tempo com ele. Num momento como esse que a gente está vivendo, né, parece que o mercado de reposição dá uma descolada da arroba do boi gordo. Você percebe isso? Ele tá quase no limite, na minha opinião, proibitivo para muitos. Muitos cruzaram os braços, esperando ajustar, uma coisa que eu acho que não vai acontecer em função da pouquíssima oferta que nós temos. Nós temos, assim, entre os nossos clientes que a gente trabalha, a gente procura, antecipar, ao longo tem uma equipe nossa que às vezes faz um trabalho nesse sentido, quando é que você vai colocar os teus animais no mercado, o que você tem para o mês de junho, julho, enfim, e a gente sabe que as ofertas elas vão ficar menores, no final desse semestre e muito menores em relação aos outros anos no segundo semestre. Nós vamos trabalhar com uma reposição muito pequena na nossa região. Acho que é uma coisa que vai acontecer no Brasil também, pelo que eu tenho acompanhado e observado relatos de outros colegas, de outros analistas que, que colocam esse cenário, né? Com raras exceções, a gente tem um ou outro que fala o contrário, mas a grande maioria aponta um cenário assim que de até de alta, não só de. Eu acho que ele deve ter altas bem acentuadas ainda no segundo semestre. Ô, Cândido, essas cooperativas que têm uma produção de carne bovina no sistema mais integralizado aí, você acha que nesse momento estão todos mais protegidos? Eu acredito que sim.
porque eles têm um mercado, um nicho de mercado, porque produzem uma carne de extrema qualidade, onde esse mercado ele está praticamente garantido, não vai ter um reflexo tão grande se houver um aumento. O poder aquisitivo dessas pessoas que tenha acesso a essa carne, que compram, eles podem pagar mais de certa forma, eles têm fôlego para proteger o produtor. Tem algumas cooperativas no Paraná que inclusive estão fazendo a compra da reposição, antecipando dinheiro para os produtores, né, para que eles façam a sua reposição, nesse momento estratégico, na minha opinião, de fazer uma reposição de qualidade e buscar no mercado, e para garantir, para ter uma questão de segurança, para eles manter o negócio deles, né, porque eu acho que nesse momento eu tenho dito isso, né, no agronegócio só tem uma atividade hoje que tem céu de brigadeiro, que é o boi. E todo o cenário, os números dizem isso, e que, até por uma questão de segurança, para a atividade do confinador, ele tem que buscar essa reposição. Se ele cochilar, como a gente fala na gíria aí, o cachimbo cai, entendeu? Então, o momento é muito oportuno e decisivo para as compras, não só com relação a preços, volumes, e com relação principalmente à qualidade, porque no segundo semestre a qualidade é diferente. O recreador que comprou, ele não vai colocar no mercado essa mercadoria. Ele comprou porque ele precisa, entendeu? Então, nós vamos ter dificuldade de comprar. Cândido, muito obrigado pelas informações e análises. Eu te agradeço e estamos sempre à tua disposição aqui. Um grande abraço para você e para toda a tua equipe aí. Eu falei com Cândido Scholl, leiloeiro rural e sócio-diretor da Pampa Remates. Esse foi mais um Hora da Reposição. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO todos os meses à sua disposição. E se você vende reprodutores e outros produtos diretamente na fazenda, não fique de fora do nosso catálogo nacional de vendedores de touros. Mais uma vitrine de negócios DBO. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.